Paz, graça e bondade no nome de Jesus. Nós estamos na presença de Deus. Esse é o lugar que Deus reservou para a gente estar na presença dEle. Eu posso dizer como salmista: alegrei quando me disseram, vamos à Quinta Presbiteriana, louvar e bendizer o nome de Jesus. E nessa noite eu quero trazer uma palavra de vida, uma palavra de vitória para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E eu creio que Deus já fluiu aqui através das canções, mas Deus sempre tem mais. E Ele tem uma palavra para liberar para cada um de nós. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Efésios, aí vem Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero pregar nessa noite debaixo do tema as 3 etapas de Cristo Jesus. As 3 etapas de Cristo Jesus. Vamos lá? Pode ser mais forte. Pai, nós estamos na Tua presença. Nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor está aqui conosco. O Senhor conhece cada pessoa, cada necessidade, cada realidade. Eu te imploro, Pai, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, usa a minha vida. Eu sou apenas um vaso de barro, mas a glória e a excelência te pertence. E eu te imploro, Senhor, me usa com bondade. E eu já te dou a honra, a glória e o louvor, no nome de Jesus. Irmãos em Cristo Jesus, amigo, amiga que está aqui nos visitando, esse texto é um dos textos mais lindos das Sagradas Escrituras. Esse texto foi escrito por Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo foi um homem que teve uma experiência radical, profunda, visceral com o Senhor Jesus Cristo. Paulo era um homem preparado intelectualmente. Paulo era um homem cheio e dotado de ciência, mas, além de tudo isso, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para escrever várias porções do Novo Testamento. Entre essas porções escriturísticas está esse texto que a gente leu. Esse texto é belo, esse texto é profundo, esse texto é cristológico, esse texto é teológico, esse texto tem uma mensagem para mim e para você. E quando eu li esse texto, eu lembrei de um poema que talvez você já ouviu. Se não ouviu, vai ouvir agora. O poema diz assim: dizem por aí que a pedra é forte, mas veio o ferro e desmiuçou a pedra. E o ferro diz: eu, o ferro, é que sou forte. Dizem por aí que o ferro é forte, mas veio o fogo e condensou o ferro. E o fogo diz: eu é que sou forte. Dizem por aí
que o fogo é forte, mas veio a água e apagou o fogo. E a água diz: eu é que sou forte. Dizem por aí que a água é forte, mas veio o sol e evaporou a água. E o sol, no intenso brilho, diz: eu é que sou forte. Dizem por aí que o sol é forte, mas veio as nuvens e encobriu o sol. E as nuvens diz: eu é que sou forte. Dizem por aí que as nuvens são fortes, mas veio as montanhas e rasgou as nuvens de um lado a outro. E as montanhas dizem: eu é que sou forte. Dizem por aí que a montanha é forte, mas veio o homem com a sua inteligência, com a sua capacidade intelectual, rompeu com as montanhas, abriu estrada, novos caminhos, e o homem diz: eu é que sou forte. Dizem por aí que o homem é forte, mas veio a morte, a inimiga da alma humana. E a morte, no dia marcado, ela não escolhe quem é pobre, quem é rico, ela não manda um zap, ela não manda uma mensagem no Instagram, no Facebook. A morte vem e ceifa a vida humana. E a morte matou o homem. E a morte diz: eu é que sou forte. Dizem por aí que a morte é forte, mas há 2000 anos atrás, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Jesus desceu do céu e veio à terra. Ele foi passar pela cruz, enfrentou a morte. E na cruz, Jesus derrotou a morte. E ele ressuscitou o terceiro dia. Jesus, sim, ele é que é forte. Por isso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima da morte, acima da enfermidade, acima dos problemas, acima das tribulações. O nome de Jesus é mais bonito do que a própria boniteza, é mais eficaz do que a própria eficácia, é mais doce do que a própria doçura. O nome de Jesus é poderoso e no nome de Jesus a gente pode confiar. Aleluia! E o texto vai falar desse Jesus em 3 etapas. Primeira etapa, o texto fala que Jesus é divino. Cristo Jesus é divino. Olha o que diz a Bíblia: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, versículo 6, a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, Cristo Jesus é Deus, Ele é divino. E isso não está apenas nesse texto, está em várias passagens da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo. Jesus Cristo, Cristo Jesus é divino. Por exemplo, João capítulo 1, versículo de 1 a 3, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo Cristo era Deus, e o Verbo Cristo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você olha para a criação do universo, tem o toque de Jesus. Quando você olha para o sol brilhando, tem o toque de Jesus. Quando você vê as estrelas em constelações, tem o toque de Jesus. Quando você olha para a lua formosa, tem o toque de Jesus. Quando você olha para os rios, para os mares, para os oceanos, tem o toque de Jesus. Quando você olha no espelho e vê essa beleza que é você e que sou eu, tem o toque de Jesus, porque Ele é Deus, é divino, e Ele foi coparticipante com o Pai na criação de todas as coisas. A Bíblia diz, o próprio Jesus tinha consciência disso, e em João 8,58 ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, ego em mim, eu sou. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 17, ele, Jesus,
é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o próprio Cristo vencedor diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que voltará. Quando ele diz eu sou Alfa, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ele está dizendo, antes que existisse qualquer ciência no mundo, eu sou. Quando ele diz eu sou ômega, ômega é a última letra do alfabeto grego, ele está dizendo, quando tudo terminar, eu sou quem sou e permaneço sendo. Jesus é divino, aleluia. Você vai para o Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Olha o que Deus está dizendo. Deus diz, façamos. Essa palavra façamos está no plural, porque Deus é um só, mas misteriosamente Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. A mente humana não dá para compreender isso. O teólogo Millard de Herricks disse o seguinte: tente explicar a Trindade e você vai perder o juízo. Tente negar e você vai perder a alma. Então a Trindade não tem como explicar, mas também não tem como negar. A realidade é que a Trindade é, porque Deus é. E eu lhe faço uma pergunta. Tem várias ilustrações mostrando a realidade da Trindade em uma só realidade. Por exemplo, espaço, direito, esquerdo, centro. Tempo, passado, presente e futuro. É um tempo só, mas tem 3 dimensões. Quando você está com fome e você chega do trabalho, da rua, do lazer, de jogar bola ou da faculdade, você chega cansado em casa, para qual lugar você vai da casa? Para o melhor lugar da casa, para a cozinha, porque lá está os quitutes. Aí você vai na cozinha e fala, estou com fome, vou comer alguma coisa. Você olha para a fruta, para a fruteira, tem laranja, tangerina, banana. Você fala, não quero comer isso não. Você abre a geladeira, tem iogurte, salada de fruta, queijo. Você diz, também não quero isso não. Aí você olha para a porta da geladeira, logo na porta, tem uns lugares com uns espaços pequenininhos que dá para colocar uns 12 ou 20. Um negocinho branco desse tamanhinho, ovo. Aí você diz, é isso que eu quero comer. E quando você quer comer ovo, ninguém tem nada a ver com isso, porque é você que quer. Aí você pega o ovo, frita. Tem uns que são mais empolgados, frita com manteiga. Aí você frita, bota a farinha de buerarema, a boa, faz uma farofa. Depois que você faz a farofa com ovo, você joga um feijãozinho, um carioca. Irmão, uma farofa de ovo com um feijão bem feito, meu irmão, é uma delícia. Aí você come, mas talvez você nunca parou para pensar, como pode um ovo ser composto de 3 elementos e os 3 não se misturam? Casca, clara e gema. Pai, Filho, Espírito Santo. Deus é um Deus. Eu estou falando de forma ilustrada, mas ele se manifesta em 3 personalidades: Pai, Filho, Espírito Santo. E Deus criou o homem. Agora a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. E Deus formou um bonequinho e colocou 2 olhos, boca, pé, mão, antepé, dedos na mão, dedo nos pés, joelho, batata da perna, colocou bíceps, tríceps, bíceps. Ele criou tudo. Gênesis 2:7 diz
que Deus colocou os lábios santos dele no barro, nas narinas, e soprou o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. É por isso que você pensa. É por isso que você dorme e acorda. É por isso que você dorme e sonha. Porque você tem um psique, você tem uma alma. Você é um ser vivente. Essa palavra no original, alma, ou sopro, é neflesh. Deus soprou e o homem passou a ser alma vivente. Agora preste atenção. Adão tinha uma mente extraordinária. Foi ele que batizou todos os animais. Ele viu um com a cara bem de liderança, barbudo, ele disse leão. Ele viu um pulando de galho em galho e disse macaco. Ele viu um varando galinha. Ele viu um que apertava nas tetas, saía leite, ele deu o nome vaca. Ele viu um voando bem alto, com um voo bonito, ele disse águia. Agora Adão olhava para a vaca, tinha o boi e a vaca. Olhava para o macaco, tinha o macaco e a macaca. Olhava para a águia, tinha a águia macho e a águia fêmea. Olhava para ele, estava ele sozinho. Aí Gênesis 2,18 diz: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. E aí Deus teve a ideia de criar o que tem de mais extraordinário na criação. Deus inventou a mulher. As mulheres perderam a oportunidade de dar glória a Deus. Deus inventou as mulheres. E Deus, para criar a mulher, deu um nocaute em Adão. Ele caiu em profundo sono. Deus deu uma anestesia nele. E lá no jardim do Éden, Deus foi na costela de Adão. E da costela Deus criou Eva. Olha, transplante de ossos. A ciência está começando a falar agora. A Bíblia fala de transplante de ossos há muito tempo. Deus cria Adão. E há um poeta que diz o seguinte: Eva não foi tirada da cabeça para não ser mandona em Adão. Não foi tirada do pé para não ser pisada por Adão. Foi tirada da costela, perto do braço, para ser protegida por Adão. Perto do coração, para ser amada por Adão. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, Deus estava criando a família. Aqui eu abro um parênteses para te dizer que a sua maior riqueza é Deus, a sua maior riqueza é Jesus. Depois de Jesus, o seu maior tesouro é a sua família, é a sua casa, é o seu lar. E eu quero lhe dizer, no nome de Jesus, esse ano Deus vai derramar vitória, graça, bondade, alegria, misericórdia na tua família, no nome de Jesus. E se tem alguém que precisa ser alcançado na sua casa, Deus esse ano, Ele quer te dar vitória. Permaneça filho de Deus, permaneça serva de Deus, orando, crendo, adorando, porque Deus vai fazer uma obra tremenda na tua casa. Aleluia! Bendito seja Deus, aleluia! Deus deu uma ordem. Gênesis 2, 16 e 17, a Bíblia diz o seguinte: e Deus ordenou a Adão: de toda árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você comer, você morrerá. Deus deu um princípio. Qual o princípio? O princípio da retribuição. Se obedecer, vida. Se desobedecer, morte. Se obedecer, vida. Se desobedecer, morte. Vocês, se obedecer, se desobedecer. O diabo, sabendo disso, ele se incorpora em uma serpente e ludibria Eva,
e leva Eva e Adão a pecar e quebrarem o princípio. Eu imagino que antes da queda, alguns animais falavam. George, não tem papagaio que fala? Você pergunta, papagaio, qual o melhor time? Flamengo, Flamengo, Flamengo. Não tem papagaio fala sim ou não? Fala. Papagaio fala. Aí eu acho que a serpente falava assim, Eva não dava nem ligança, passava direto. Eva passava. No dia que a serpente disse assim, Eva, tem um negócio para te falar, Eva voltou. Porque mulher, meu irmão, se você dizer assim, tem um negócio para te falar, fale logo. Porque se você não falar, a terceira guerra mundial acontece. É assim ou não é? É. Quando a serpente disse, tem um negócio para te contar, Eva voltou. Aí o diabo ludibriou Eva e disse, Deus disse que se comer não morre, que nada, morre não. Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como ele. Gerou soberba. Gerou soberba no coração de Eva. E levou ela a quebrar o princípio, levou Adão a quebrar o princípio. E quando eles quebram o princípio, eles pecam. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E pelo pecado entrou no mundo todos os males, doença, magia, feitiço, engano, corrupção, maldade. Tudo que era mal entrou na raça humana. Infidelidade, orgulho, soberba. A raça humana estava perdida. Eu e você estávamos perdidos. O nosso destino, pelo pecado, era o inferno e a morte. Mas a Bíblia diz que Deus me amou e te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui começa a segunda etapa de Jesus. A primeira etapa é o Cristo divino. A segunda etapa é o Cristo humano. Ele, sendo divino, estando no céu, deixou o céu e veio à terra e se fez humano. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus se fez humano. Ele vestiu a pele humana. Ele veio na estrutura com ossos, humano. Ele teve uma alma humana. Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus teve sono, Jesus se cansou. Ele literalmente se identificou com a humanidade, comigo e com você. Ele passou por tentação, mas a diferença de Jesus é que ele nunca pecou, nem por palavra, nem por pensamento, nem por atitude. Jesus, o Filho de Deus, o Cristo eterno, o Messias, o Salvador da humanidade, o desejado das nações, ele viveu sem pecado. Ele viveu em obediência. A Bíblia diz, no texto que a gente leu, Filipenses 2,8, que ele, sendo em forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele enfrentou a cruz. Ele foi humilhado. Ele foi cuspido. Ele foi vilipenteado. Por que, George? Porque ele dava perna aos paralíticos, visão aos cegos, audição aos surdos, fala aos mudos,
ressuscitava mortos, multiplicava pães e peixes, alimentava a multidão. Os religiosos, com inveja de Jesus, arquitetaram um plano para pegar ele, prender ele, matar ele, e levou ele à crucificação. Na cruz, ele foi humilhado, ultrajado, vilipenteado. Depois de ser profundamente espancado, colocou um madeiro nas suas costas que pesava aproximadamente 60 quilos. E ele saiu pela rua de Jerusalém com o madeiro depois de tomar uma surra por causa de mim e de você. E quando chegou no alto do Calvário, hasteou a cruz, levantou ele no madeiro, e ele morreu na cruz por mim e por você. O que segurou Jesus na cruz não foi os pregos. O que segurou Jesus na cruz não foi os cravos. O que segurou Jesus na cruz foi o amor que ele tem por você. Quem segurou Jesus na cruz foi o amor que ele tem pela sua família. Quem segurou Jesus na cruz foi o amor que ele tem pelos seus colegas de trabalho. Você talvez está passando por um tempo na sua vida e você diz: ninguém me ama, ninguém me entende. Isso é mentira. Eu estou aqui nessa noite como porta-voz de Deus para lhe dizer: Jesus te ama. Jesus te entende. Jesus te conhece. Jesus te percebe. E Ele tem salvação e vitória para você. Ele morre na cruz. O corpo dele é tirado da cruz por José de Arimateia, que era um senador. E colocou o corpo dele em um túmulo. Quando eu fui a Israel, eu estive lá nesse túmulo. Colocou o corpo dele no túmulo. Ele morreu na sexta-feira. Antes de morrer, ele fez uma promessa: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele morreu na sexta, um dia. Passou a sexta, um dia. Chegou o sábado, 2 dias. Passou o sábado, chegou domingo, terceiro dia, aleluia. No domingo pela manhã, as Marias, as mulheres, vão ao túmulo. E quando elas chegam no túmulo, achando que o corpo dele estava lá, a grande pedra na porta do túmulo foi revolvida. 2 anjos da parte de Deus apareceram para elas e disseram: por que buscais o que vive dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou, aleluia, aleluia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu os demônios, ele venceu o pecado e ele ressuscitou. Aqui começa a terceira etapa da vida de Jesus. A primeira etapa é o Cristo divino. A segunda etapa é o Cristo humano. A terceira etapa é o Cristo exaltado e glorificado. Porque quando ele ressuscitou, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. E ele se assentou ao lado direito do Pai, à destra do Pai, lugar de honra. E eu quero lhe dar uma boa notícia. O Jesus dessa igreja está vivo. Aleluia! Porque ele vive, algumas coisas acontecem. Se ele não tivesse vivo, não acontecia o que eu vou lhe falar. Mas porque ele vive, algumas coisas acontecem. Primeiro, porque Cristo vive, Jesus está vivo, nós podemos sentir a sua presença.
Aleluia. Nós podemos sentir a sua presença. Aleluia. No momento de dor, nós podemos sentir a presença de Jesus. No momento de luta, Edmilson, Deus vai te consolar nesse tempo, meu irmão. No momento de aflição, Deus nos consola. No momento de tribulação, Deus está conosco. No momento de bonança, Deus está conosco. No momento de festa, Deus está conosco. No momento de choro, Deus está conosco. E esse é o grande diferencial de Jesus para as outras religiões. É que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Os budistas se reúnem no mundo inteiro, mas nenhum budista pode dizer: eu sinto a presença de Buda. Os confucionistas se reúnem em várias partes do mundo, mas nenhum confucionista pode dizer: eu sinto a presença de Confúcio. Os muçulmanos se reúnem em várias partes do mundo, mas nenhum deles pode dizer: eu sinto a presença de Maomé. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, os crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, quando a igreja se reúne em um tempo como esse, na beira da praia, em um retiro, ou na roça, ou ao ar livre, em uma praça, quando nós nos reunimos, nós podemos dizer: eu sinto a presença de Jesus, aleluia. Nós podemos sentir a presença de Jesus. Eu estou aqui para lhe dizer: filho de Deus, filha de Deus, você não está só. Deus está contigo. Coragem, persevera. Essa luta vai passar, essa dificuldade vai passar, você vai superar e Deus vai ser glorificado. Aleluia. Ah, quantas irmãs passando por luta, lavando roupa, lavando a pia, lavando o prato, sentiu a presença de Jesus. E lá na pia dos pratos, na pia virou uma terapia. A presença de Jesus foi consolando. De repente, no meio da dor, da angústia, da aflição, da tribulação, a filha de Deus começa a louvar. E a presença de Jesus se manifesta. Quantas vezes a gente dirigindo, ouve um louvor no carro, e a presença de Jesus nos invade dentro do carro. Quantas vezes, no meio da rua, indo trabalhar, a gente sabendo que no trabalho vai ser um dia pegado, a gente vai louvando, orando na mente, e a gente vai sentindo a presença de Jesus. Jesus está vivo, aleluia, aleluia, porque Ele vive. Segundo, porque Ele vive, curas e milagres acontecem. Porque Ele vive, curas e milagres acontecem. Tem enfermidade no corpo, Jesus pode curar a enfermidade do corpo. Tem enfermidade na alma, a enfermidade da alma Jesus pode curar. Ele é o melhor psiquiatra e o melhor psicólogo. Eu sei da importância de um psicólogo, eu sei da importância de um psiquiatra. Eu já fiz terapia com psicólogo, eu já fui psiquiatra. Louvado seja Deus pelos psiquiatras e pelos psicólogos. Mas quando Jesus opera, quando Jesus se manifesta, aleluia, Ele manifesta a graça. Agora só Jesus pode dizer para um pecador: você está perdoado. Você está justificado. Você está livre da condenação eterna. Só Jesus pode dizer: tetelestai, está pago. Porque na cruz, Ele morreu a nossa morte, para a gente viver a vida dEle. Você lembra do princípio do Éden? Se obedecer vida, se desobedecer morte. Jesus foi obediente até a morte, então Ele merecia a vida. Só que Ele pega a vida dEle
e dá por você e por mim. E a morte sua e minha, ele toma para si. De sorte que com Jesus, quando o crente morre, ele passa da morte para a vida. Último lugar, porque ele vive, a gente pode crer no amanhã. Porque ele vive, a gente pode crer no amanhã. Filho de Deus, filha de Deus, eu não sei como está a agenda do seu amanhã, no trabalho, na faculdade, na escola. Uma coisa eu sei, o seu amanhã com Jesus pode ser melhor do que hoje. Confia no Senhor, creia no Senhor. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E Deus está dizendo para você, não temas, não te espante, não temas má notícia, não temos problema, não temas dificuldade, você não está só, o Cristo vive, vela por você. Por isso que a gente pode crer no amanhã. E a gente crê no amanhã não pelas bolsas de valores, não pelo governo atual. A gente crê no amanhã não por causa de um clima, uma questão climática. A gente crê no amanhã por causa de Jesus que está vivo e reina pelo século do século e reinará por toda a eternidade, de eternidade a eternidade. Por isso que eu gosto daquele canto. Eu nunca vou me cansar de cantar quando o cântico diz: porque ele vive. Porque ele vive. Aleluia. Aleluia. Não temos um amanhã. A sua vida está nas mãos de Jesus Cristo, que vive e está. Baixe sua cabeça. Esse momento é um momento muito precioso para todos nós. Jesus te ama, meu amigo, minha amiga. Talvez você entrou aqui e você diz: George, eu quero esse Jesus, eu quero perdão, eu quero o abraço de Deus, eu quero o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Mas será que Ele me aceita? Claro, Ele te ama. E os meus pecados Ele perdoa. Eu também sou pecador como você. Mas o perdão de Jesus nos salva e nos liberta. E talvez você entrou aqui e quer entregar sua vida a Jesus. Ou talvez você andava no Evangelho e se afastou, se desviou. Hoje é a sua noite de você voltar para a casa do seu Pai. Se você quer entregar sua vida a Cristo ou se reconciliar com Jesus, dê um sinal, levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém, dê um sinal, eu quero orar por você. Alguém que quer se reconciliar ou entregar a vida a Jesus, levante a mão, eu quero orar por você. Levante a mão para que eu possa ver. Alguém, eu quero orar pela sua vida, no poder do nome de Jesus. Aleluia. A gente vai cantar um louvor, com ministério de louvor. E eu peço que todos se coloquem em pé. A gente vai cantar uma canção, em nome de Jesus, louvando e exaltando Jesus, porque Ele vive. E porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. Aleluia. O com Deus o Altíssimo. Aleluia. O mistério Presbítero Paulo. de tua Presbítero Paulo. glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo é
ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior de que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Pode se sentar. Vamos recitar nosso mispa e fazer o encerramento. E vamos dar só 2 avisos rapidamente. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Amém.